Muitas pessoas vivem revoltadas com Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: se Deus existe, por que Ele deixou minha mãe morrer? Por que Ele permitiu que meu filho ficasse doente? Por que Ele não impediu aquela tragédia? Essas perguntas ecoam no coração humano há séculos, e a cada guerra, a cada desastre, a cada dor, sempre surge alguém culpando a Deus. Mas será que Deus realmente tem culpa do que acontece aqui na Terra? Ou será que existe algo que estamos deixando de enxergar? Hoje eu quero te mostrar algo profundo. A Bíblia já diz tudo que o homem semear, ele também colherá. Deus não é o todo mal, não é causador da dor, não é responsável pelas guerras nem pelas doenças. Na verdade, o próprio ser humano cria os problemas que depois o destroem. Muitos carregam essa revolta. Alguém perde um ente querido e logo diz: se Deus fosse bom, isso não teria acontecido. Uma tragédia acontece e as manchetes dizem: onde estava Deus? Mas dificilmente alguém olha para a raiz dos problemas. Dificilmente alguém assume que a dor que vivemos hoje é consequência da própria escolha humana. Deus nos deu o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio significa exatamente isso: a liberdade de escolher o bem ou o mal. Deus não é um ditador que controla cada passo. Ele não nos faz como robôs. Ele nos deu liberdade. E nós, com essa liberdade, muitas vezes escolhemos caminhos de destruição. Um dos maiores exemplos disso são as guerras. Muitas vezes você já ouviu pessoas perguntando: mas e as crianças que morrem nas guerras? Onde está Deus? Mas eu te pergunto: quem cria as guerras? Deus ou os homens? As guerras sempre nascem do orgulho humano, de líderes que desejam mais poder, mais riqueza, mais domínio, de nações que querem impor sua ideologia sobre outras, de governantes que não medem consequências para alimentar sua ambição. Foram os homens que inventaram as armas, os tanques de guerras, as bombas, os mísseis, as armas químicas. Foi a humanidade que decidiu inventar bilhões em destruição ao invés de investir na paz. Quando uma bomba cai sobre uma cidade e mata inocentes, não foi Deus que fabricou aquela bomba. Não foi Deus quem apertou o botão, foi o homem. E mesmo assim, em vez de assumir a responsabilidade, o homem olha para o céu e pergunta: Deus, por que o Senhor deixou? Deus deu ao homem inteligência para criar, para construir, para cuidar, pois o homem herdou essa inteligência de criar que veio do seu pai, o Criador. Mas o homem usa essa mesma inteligência para destruir. E depois, quando a destruição vem, culpa o Criador. Outro questionamento comum: mas e as crianças que já nascem doentes? Se Deus é justo, por que Ele permite isso? Vamos falar, por exemplo, da paralisia infantil. Muitos pensam que isso acontece porque Deus quis, mas não é assim. A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, foi causada por falta de saneamento básico, águas contaminadas, ruas cheias de fezes, ausência de higiene. O vírus se espalhava porque o próprio homem não cuidava das condições mínimas de saúde pública. Em muitas regiões do passado, não havia coleta de lixo, não havia sistema de esgoto, não havia atenção à higiene. Isso criou as condições para que a poliomielite devastasse a vida de milhares de crianças. Não foi Deus quem espalhou o vírus, foi a negligência humana, foi o descuido. E é assim com muitas doenças. Eles não são obra de Deus, mas frutos das falhas do cuidado do próprio homem. Agora, olhe para o nosso tempo. Vivemos em um século em que nunca tivemos tanto acesso à informação, mas também nunca vimos tanta gente doente, de câncer, de diabetes, hipertensão, obesidades e problemas cardíacos, tudo em escala crescente. E muitos ainda se perguntam se Deus existe, por que Ele permite isso. Mas pense comigo, será que é justo culpar a Deus quando o próprio homem quem decide que coloca na boca? Hoje, a maioria da população vive de alimentos ultraprocessados, salsichas carregadas de corantes, calabresas cheias de gordura e conservantes, frangos empanados com químicas, miojo com temperos artificial, suco em pó repleto de açúcares e corantes, refrigerantes
que intoxinam o corpo pouco a pouco. Deus criou a terra para nos dar frutas, legumes, verduras, cereais e alimentos puros e vivos. Mas o homem escolhe a praticidade do enlatado, do congelado, do fast food. E depois, quando o corpo adoece, o homem culpa a Deus. Quantos não vivem hoje à base de remédios porque destruíram a própria saúde com maus hábitos? Quantos não estão sofrendo de doenças evitáveis apenas porque escolheram a facilidade em vez do cuidado? Mais uma vez, Deus não tem culpa. As escolhas humanas é quem estão destruindo a saúde. Hoje, quando observamos a realidade, percebemos que a maioria das pessoas não morre mais apenas de causas naturais ligadas à idade avançada. Cada vez mais, os laudos médicos apontam para doenças relacionadas ao sistema digestivo, como problemas no estômago e no pâncreas. Gastrites, úlceras e até cânceres nessa região têm se tornado comuns. O ser humano, pela pressa do cotidiano e pela falta de tempo, substituiu o alimento fresco por comidas práticas, congeladas e processadas. A geladeira se tornou um grande depósito da vida moderna. Muitas pessoas acreditam que um alimento congelado permanece intacto, como se fosse exatamente o mesmo do dia em que foi preparado. Mas isso não é verdade. O congelamento apenas retarda o processo de deterioração e não o impede. Micro-organismos podem sobreviver. Nutrientes são perdidos e a qualidade nunca é a mesma. Um alimento feito na hora possui frescor, energia, aroma e sabor, que jamais serão encontrados em algo guardado por dias. Outro exemplo claro é o café requentado. Muitas pessoas têm o hábito de preparar uma grande quantidade de café e depois aquecer a mesma bebida ao longo do dia. Mas o café requentado não é igual ao café fresco e natural. Ele perde propriedade, oxida, adquire substâncias que irritam o estômago e deixa de ser aquilo que devia ser. O corpo humano sente diferença, ainda que de forma silenciosa e lenta. E não podemos esquecer do micro-ondas, presente em quase todos os lares modernos. Ele aquece a comida utilizando ondas eletromagnéticas. Apesar de sua radiação ser considerada baixa, esse processo altera a estrutura do alimento e pode, em alguns casos, prejudicar indivíduos mais sensíveis. Esses hábitos parecem simples, mas geram consequências profundas. O corpo humano foi projetado para receber alimentos naturais, frescos, recém-preparados. Quando insistimos em viver do congelado, requentado e processado, estamos oferecendo combustível de baixa qualidade para uma máquina extremamente delicada. Ora, pense comigo. Um hambúrguer, por exemplo, por si só, já é um alimento considerado prejudicial, rico em gordura saturada, sódio e conservantes. Ele sobrecarrega o estômago, e o fígado e o pâncreas. Mas quando colocamos esse alimento no micro-ondas, o problema se multiplica. O processo de aquecimento altera ainda mais sua composição, potencializando as substâncias nocivas e se tornando algo já ruim em algo ainda pior para a saúde. E o mesmo acontece com a lasanha congelada de micro-ondas. A princípio, parece uma refeição prática, rápida e deliciosa, mas por trás da embalagem colorida existe um prato cheio de sódio, corantes, estabilizantes e conservantes. Quando esses alimentos, já industrializados, é submetido às ondas eletromagnéticas do micro-ondas, ele perde ainda mais qualidade. O resultado é uma refeição pesada, difícil de digerir e capaz de causar sérios danos ao sistema digestivo com consumo frequente. E não é só a comida. Outro fator cada vez mais presente é a radiação. Vivemos cercados por celulares, computadores, roteadores de Wi-Fi, antenas, micro-ondas. A ciência insiste em dizer que os níveis são baixos e não fazem mal à saúde, mas cada organismo reage de forma diferente. O que pode ser inofensivo para um pode ser perigoso para o outro.
Quando pessoas não sofrem hoje com insônia, dores de cabeça, ansiedade, problemas neurológicos. E muitas dessas questões estão ligadas à exposição constante a campos eletromagnéticos. Mas assim, mais uma vez, não foi Deus quem criou o celular, nem o roteador, nem o micro-ondas. Foi o homem. Foi o homem que, em busca do avanço e da comodidade, aceitou pagar o preço e hoje colhemos a sua consequência. Se olharmos para trás, veremos outro fator importante. Muitas doenças que existem hoje surgiram séculos atrás, por causa da falta de higiene pessoal. Parece absurdo, mas houve um tempo em que não existia papel higiênico, não existia sabonetes como conhecemos. As pessoas faziam suas necessidades em meio da rua. As pessoas comiam com as mãos sujas, raramente tomavam banho, viviam cercadas de sujeira. Foi nesse ambiente que doenças como a gripe, a tuberculose e a cólera e tantas outras se espalharam. Não foi Deus que inventou esses vírus. Eles se desenvolveram porque o homem não tinha zelo, não se cuidava e não buscava higiene. E os resultados foram séculos de sofrimento. Perceba como, em todos esses exemplos, o padrão se repete. Em guerras, em doenças e em epidemias, em todos esses casos, o culpado é o homem. O homem que prefere a violência em vez da paz, o homem que prefere o veneno em vez da comida saudável e natural, o homem que prefere a comodidade em vez da prudência, o homem que prefere culpar a Deus em vez de assumir as suas próprias responsabilidades. A Bíblia deixa claro algo que muitos não entendem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. No livro de Ezequiel 33, no versículo 11 diz: "Não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva." Isso nos mostra que, diferentemente do que muitos pensam, Deus não está no céu torcendo para que as pessoas sofram ou morram. Deus não é vingativo como os homens. Ele não se alegra quando alguém cai, ele não celebra quando alguém perde. O coração de Deus é cheio de amor, e até mesmo aquele que hoje é considerado mau, aquele que comete injustiças, aquele que vive no pecado, Deus espera pelo arrependimento dessa pessoa, porque o desejo de Deus é dar vida eterna, dar o perdão e dar uma nova chance. Se fosse da vontade de Deus punir imediatamente o pecador, ninguém estaria vivo, porque todos erramos, todos somos pecadores e todos falhamos. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele espera, Ele dá tempo, Ele chama e Ele alerta e estende a mão. Isso significa que até o pior criminoso, até o maior assassino, até o que o mundo inteiro despreza, Deus ainda o ama e deseja que ele se arrependa. Isso não justifica o mal, não apaga as consequências, mas revela o quanto o coração de Deus é misericordioso. Outro aspecto que mostra como o ser humano sempre colheu as consequências de sua própria falta de cuidado está na higiene bucal do passado. Hoje, nós temos escovas de dentes, creme dental, fio dental e enxaguante bucal. Mas nem sempre foi assim. Durante séculos, a higiene bucal era extremamente precária. Muitos não escovavam os dentes, não havia produtos adequados. E as doenças da boca eram comuns. Cáries, infecções e perda dentária ainda na juventude. E você sabia o que acontecia quando alguém perdia todos os dentes? No passado, as próteses dentárias e chapas eram feitas muitas vezes com ossos de dentes de pessoas mortas. Sim, isso mesmo. Dentaduras inteiras eram montadas a partir de restos humanos. E claro, isso carregava junto uma carga enorme de bactérias e infecções. Muitos adoeciam, ainda mais por causa dessas práticas, que eram vistas como normais naquela época. Isso mostra como a falta de conhecimento e a precariedade da higiene geravam doenças que não tinham nada a ver com Deus, e as consequências eram inevitáveis: infecções graves, epidemias, mortes precoces. Mais uma vez fica claro que a raiz do sofrimento está nas mãos do homem e não de Deus. Muitas pessoas se perguntam: se Deus é tão bom, por que existe a morte? Por que todos nós precisamos morrer? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, e a resposta está no plano espiritual.
A Bíblia nos mostra que a morte não fazia parte do plano original de Deus para o homem. Deus criou o ser humano para viver eternamente em comunhão com Ele. Mas quando Satanás se rebelou contra Deus, não foi apenas ele que caiu, mas a morte também, que antes era um anjo e se rebelou junto com ele. E desde então, a morte passou a caminhar sobre a terra, ceifando vidas e separando famílias e trazendo a dor. Não porque Deus quis, mas porque houve uma grande rebelião no céu, e as consequências dessa rebelião se espalharam sobre toda a criação. Por isso hoje, a morte existe. Ela é resultado da queda dos anjos que caíram e não da maldade de Deus. Mas preste atenção, a morte não é eterna, ela não vai durar para sempre. A Bíblia diz que no final de todas as coisas, Jesus vai lançar a morte no fogo eterno junto com Satanás. Em Apocalipse 20, no versículo 14, está escrito: "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte." Isso significa que a morte tem prazo de validade. Um dia ela será destruída para sempre, e aqueles que estiverem com Cristo viverão eternamente, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento. Então, para finalizar, quando olharmos para tudo isso, entendemos que Deus não tem culpa das tragédias da terra. Ele não criou as guerras, não colocou as doenças em ninguém, não fabricou as armas, não poluiu os rios e não inventou os vícios, não espalhou as pandemias e nem as epidemias. Tudo isso nasceu do próprio coração humano, das escolhas erradas, da ganância, da vaidade e da falta de amor ao próximo. E ainda assim, mesmo diante de tanta rebeldia, a Bíblia nos mostra que Deus continua amando a humanidade. Ele não se alegra na morte do ímpio, mas deseja que todos se arrependam e tenham vida eterna. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei e inscreva-se no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.